Sabe aquela linguagem que muita gente trata quase como pré-histórica, como se fosse um dinossauro da programação? Você provavelmente sabe de qual eu tô falando, não é? Aquela que quase nenhum dev mais novo aprende, que raramente aparece em roadmap de carreira e que com o tempo acabou ficando com uma imagem de tecnologia antiga que já deveria ter sido substituída por algo mais moderno. Será? Só que quando você olha com um pouco mais de atenção, percebe que a história não é bem assim. Mesmo com essa reputação, o COBOL continuou rodando por trás de uma parte enorme de infraestrutura do mundo, sustentando sistemas bancários, operações de seguro e até estruturas governamentais que funcionam todos os dias sem que a maioria das pessoas perceba. E não estamos falando de um detalhe pequeno não, viu? Estimativas de mercados apontam para bilhões de linhas de código ainda em produção, sustentando uma parcela significativa das transações financeiras globais. E é justamente aí que essa história começa a ficar bem interessante. Então não se trata só de uma linguagem antiga que sobrou no sistema. Se ela ainda está lá, existe um motivo. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje a gente vai entender como o COBOL surgiu, por que dominou sistemas críticos por tanto tempo e o que explica o fato dele continuar presente em ambientes onde o erro simplesmente não é uma opção. Para entender o COBOL, precisa voltar a um momento em que a computação ainda estava tentando se organizar como indústria. No final dos anos 1950, cada fabricante trabalhava com suas próprias linguagens, e sua própria forma de programar. O que significava que, quando uma empresa precisava trocar de máquina, muitas vezes tinha que reescrever seus sistemas praticamente do zero, mesmo que a lógica do negócio continuasse a mesma. E isso não era um problema técnico isolado, era um problema econômico relevante, porque envolvia tempo, dinheiro e um risco operacional considerável para empresas que já começavam a depender de sistemas no dia a dia. Foi nesse cenário que surgiu o esforço liderado pelo governo dos Estados Unidos, junto com empresas do setor, para criar uma linguagem comum voltada para aplicações de negócios, algo que pudesse ser reutilizado entre diferentes máquinas e ambientes. Esse movimento ficou conhecido como Codacil, e foi dentro desse grupo que o COBOL começou a tomar forma. Uma das influências mais importantes nesse processo foi o trabalho da nossa querida Grace Hopper, que já defendia naquela época a ideia de linguagens mais próximas do inglês, mais legíveis e menos dependentes do conhecimento matemático profundo. Antes do COBOL, ela participou do desenvolvimento do Flowmatic, que serviu como uma das bases conceituais para essa nova linguagem, principalmente na forma como comandos eram escritos de maneira mais descritiva. E aqui tem um detalhe importante que ajuda a entender o DNA do COBOL. Ele não foi criado por uma única pessoa com uma visão centralizada, mas sim por um comitê que reunia diferentes empresas, especialistas e interesses, o que fez com que a linguagem nascesse como um acordo entre várias visões sobre o que deveria ser uma linguagem de fato para negócios. Em 1959, as primeiras especificações começaram a ser definidas, mas não bastava existir no papel. Era preciso provar que aquilo funcionava de verdade. E existe um momento bem simbólico nessa fase, porque em 1960, o mesmo programa COBOL foi executado em computadores de fabricantes diferentes, algo que hoje parece até trivial, mas que naquele contexto representava uma validação muito importante da proposta de portabilidade de uma linguagem. Esse tipo de demonstração ajudou a acelerar a adoção, porque mostrava que o problema que o COBOL se propunha resolver não era apenas teórico. Ao longo das décadas seguintes, o COBOL deixou de ser apenas uma proposta interessante e passou a ocupar um espaço central dentro das empresas. Ele foi amplamente adotado por bancos, seguradoras, governos e grandes corporações, principalmente porque resolvia bem o tipo de um problema que essas organizações enfrentavam diariamente, com processamento de dados, controle de registros e operações financeiras com processamento em lote. E se você já trabalhou com esse tipo de sistema ou já estudou esse contexto, sabe que esse tipo de operação exige estabilidade e previsibilidade muito antes do que inovação constante. Com o tempo, essa adoção foi crescendo até o ponto em que uma parte significativa da infraestrutura financeira global passou a depender de sistemas escritos em COBOL. Estimativas de mercado falam em centenas de bilhões de linhas de código, muitas delas ainda em produção, o que mostra que não estamos falando de uma tecnologia marginal, mas de algo profundamente enraizado na sua operação. Com o passar dos anos, novas linguagens começaram a surgir, novas formas de desenvolver aparecem e o próprio perfil das aplicações também mudou, principalmente com o crescimento da web, e das interfaces mais interativas. É nesse cenário que o COBOL começa a perder espaço na conversa do mercado e começa a ser associado a sistemas legados e tecnologias antigas. Só que existe um detalhe bem importante aqui. Enquanto ele deixava de ser discutido, ele não deixava de ser usado. Os sistemas continuavam rodando, processando dados e sustentando operações críticas sem grandes interrupções. E aqui entra uma das partes mais importantes dessa história, principalmente para quem já trabalhou com sistemas em produção. Esses sistemas em COBOL não são pequenos, muito menos simples. Eles carregam décadas de regras de negócio, integrações complexas e comportamentos que foram sendo ajustados ao longo do tempo, muitas vezes sem documentação formal fora do próprio código. Isso faz com que o código, em muitos casos, seja a própria representação do funcionamento do negócio.
disso. Então, quando alguém sugere reescrever tudo, a gente não está falando apenas de trocar tecnologia, mas de reconstruir algo que já foi testado, ajustado e validado ao longo dos anos, assumindo um nível de risco que em ambientes críticos não sei se vale muito a pena. Esse cenário ficou mais evidente em 2020, durante a nossa pandemia, né? Quando alguns estados dos Estados Unidos enfrentaram dificuldades para processar pedidos de seguro-desemprego, justamente porque seus sistemas ainda dependiam do COBOL. Em determinado momento, houve até pedido público por desenvolvedores com conhecimento na linguagem, algo que chamou a atenção porque parecia fora da realidade atual do mercado. Mas, na prática, esse episódio só tornou visível algo que já vinha acontecendo há muito tempo. O COBOL nunca deixou de estar presente. Ele apenas deixou de estar no foco ou no hype. Hoje, o COBOL continua sendo utilizado em sistemas críticos ao redor do mundo, especialmente em setores onde estabilidade e continuidade são mais importantes do que a adoção de novas linguagens. Ele não aparece mais como tendência, não está no centro das discussões, mas continua sendo, sim, uma parte essencial da base que sustenta muitas operações. E talvez o mais interessante seja perceber que essa linguagem continua sendo mantida, atualizada e integrada nos sistemas mais modernos, o que mostra que ela não está simplesmente só parada no tempo, mas coexistindo com outras tecnologias. E essa história aqui, você pode começar a perceber que a tecnologia ela não desaparece só porque ela ficou antiga, né? Mas sim quando ela deixa de fazer sentido dentro do contexto onde está inserida com as suas modernidades. E no caso do COBOL, esse contexto ainda existe, o que muda completamente a forma de interpretar o papel dele no mercado. E esse tipo de leitura faz muita diferença ao longo da carreira. Se você quer ser valorizado como merece pelo mercado, seu próximo passo é o mercado internacional. Mas se você não sabe como chegar lá, fica tranquilo. A Coders tem uma consultoria 100% online, onde a gente entende seu momento de carreira e te dá um roadmap completo para conseguir a sua vaga na gringa, ganhando em dólar de forma remota ainda em 2026. Para agendar o seu horário, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link da descrição. O COBOL surgiu para resolver um problema real em um momento em que a computação ainda estava se estruturando. Dominou porque funcionava bem para aquilo que o mercado precisava e permaneceu porque esses sistemas não podiam simplesmente ser substituídos sem risco. Mas me diz aí, você já conhecia por completo essa história? Se você curte conteúdo sobre programação e quer aprender mais para entender como crescer na sua carreira de TI, já nos segue em todas as redes sociais, ativa o sininho aqui do canal para não perder o próximo vídeo. Te vejo lá, até mais!